Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, passando para dar uma atualizada sobre os desdobramentos desse acontecimento terrível que nós vimos acontecer ontem em Brasília e que terminou com a morte de uma pessoa e que poderia ter tido consequências absolutamente devastadoras. Isso está movimentando as redes sociais hoje, os veículos de comunicação e também está mexendo com as instituições. Eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens, algumas cenas que mostram pelo menos que uma pessoa, que é o Procurador-Geral da República, está sendo agora compelido a fazer alguma coisa, porque hoje ele esteve frente a frente com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e escutou um discurso que rememora para o Procurador-Geral da República aquilo que nós vivenciamos nos últimos anos aqui no Brasil, as ameaças que nós sofremos e a realidade que está acontecendo hoje, sobretudo por conta da inércia de algumas instituições, e no caso, a Procuradoria-Geral da República. Vou trazer para vocês também um trecho do discurso do ministro Alexandre de Moraes e mais algumas coisas aí desse universo paralelo que está em desespero hoje, porque como deu errado a estratégia dessa figura que morreu ontem, eles todos estão numa defensiva, estão tentando se desvencilhar daquela figura que eles cultivaram. Isso tem um nome, esse comportamento, é a canalice. Vou conversar com vocês sobre isso e outros assuntos muito importantes, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades, do nosso chat, compartilhe os nossos outros vídeos, se você gostar, não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, vamos começar aqui com o maior responsável disso tudo que a gente está vivenciando aqui no Brasil, né? Poderíamos dizer que é o ícone. É claro que nós sempre tivemos no Brasil distorções em parcelas da sociedade em relação à compreensão da democracia, à compreensão da história do Brasil, do que significa um Estado democrático, as liberdades, direitos humanos, enfim. Mas quando surge o bolsonarismo, nós temos ali a eclosão do que de pior nós tínhamos na sociedade brasileira em todos os segmentos. E quando chega no período da pandemia, aí a gente até se surpreendeu bastante, porque a gente viu muita gente da área da saúde se conectando com esse insano que acarretou tantas mortes aqui no Brasil. Essas situações ainda não foram julgadas, ainda não foram sentenciadas para mandar essa criatura para a cadeia. Mas esse episódio de ontem pode ter sido um grande tiro pela culatra, que saiu pela culatra. Porque aquele fanático bolsonarista, ele tentando ali, mais uma vez, destruir a democracia, fazendo eco ao discurso que Bolsonaro sempre fez aqui no nosso país, ele está provocando exatamente uma reação em sentido contrário. E as pessoas da extrema-direita estão sentindo isso. A figura do inelegível, ele publicou depois de muitas horas, porque ele não sabia o que falar, né, essa semana, ele publicou um texto falando da democracia, quase que pedindo, né, para que não seja catalogado, identificado como um terrorista, uma pessoa covarde, uma pessoa sem princípios, aquele que jogou tantas pessoas aos leões e depois saiu fugido pela porta dos fundos. E aí ele disse o seguinte, escreveu: lamento e repudio todo e qualquer ato de violência. Nós sabemos que não é bem isso. Quantas vezes o Bolsonaro, hoje está nas redes, né? Quantas vezes ele falou, temos que defender a nossa liberdade com a nossa própria vida, a nossa vida não vale nada sem a liberdade, temos que eliminar todos os petralhas, e por aí. A gente tem muitos discursos da criatura, né? Então, se ele fosse uma figura que fizesse esse discurso que ele publicou hoje, desde sempre, nós nunca teríamos tido no Brasil o que nós tivemos aqui. Tanta gente insana, tanta gente contaminada por essa onda de ignorância, né, que essa gente trouxe, comandada ali pela figura do inelegível. A exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Apesar de configurar um fato isolado, ao que tudo indica, causado por perturbações na saúde mental da pessoa, que infelizmente acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão. Nos levar quem? Quem é que nunca refletiu sobre isso? Exatamente o senhor e as pessoas que o seguem. E mais, né? Tudo indica causado perturbações mentais. Essa hipótese está descartada, a não ser que o bolsonarismo seja classificado como uma doença mental. Aí sim, aí eu vou concordar com o senhor, que o cara estava adoecido em função do bolsonarismo, ou da bolsonaritite, vamos dizer assim, né? Já passou a hora
do Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente. Quando é que esse canalha, me desculpem usar essa expressão, gente, canalha vem do latim, né, que é o coletivo de cães. Isso aí sem nenhum tipo de ataque a essas criaturas caninas que, em sua larguíssima maioria, alegram tanto as vidas de nós bípedes, né? Mas o canalha está dizendo aí que as ideias têm que conviver pacificamente e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força. A defesa da democracia e da liberdade não será consequente enquanto não se restaurar em nosso país a possibilidade de diálogo entre as forças da nação. É muita pilantragem, né? E as instituições têm um papel fundamental na construção desse diálogo e desse ambiente de união. Por isso, apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que, neste momento de tragédia, deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional. Quem vai ganhar com isso não será um ou outro partido, líder ou facção política, vai ser o Brasil. O que ele está querendo? Ele está usando essa situação dramática para pedir anistia, para pedir um arrego, para pedir perdão, para pedir que nós passemos uma borracha em cima desses crimes todos, desse comportamento dessa gente toda. E não vai dar, né, gente? Porque, apesar das canalhas, todos dos canalhas estarem se manifestando, isso aqui está dizendo, olha, é verdade sobre atentado, dizendo que estão exagerando, estão tentando vincular o Bolsonaro. A outra aqui na mesma sequência, nem vou colocar para vocês, que é coisa mais séria aqui, mas só para mostrar que essa gente não tem escrúpulos. Essa gente é gente bandida, que continua a envenenar parcela significativa da sociedade brasileira. O Estadão publicou hoje à tarde, gatilho foi político e não problema familiar, diz irmão de autor de ataque ao STF. Deixou nomes. O irmão do criminoso, não é porque morreu que deixou de ser criminoso, né? Ele está dizendo, olha, a situação foi absolutamente política, o cara estava vivendo num ambiente absolutamente tóxico, um ambiente onde se falava essas coisas o tempo todo, se reproduzia pelas redes sociais. E aí o que acontece? O apito de cachorro, chega alguns cachorros, né, alguns cães, e esses saem desatinados fazer esse tipo de situação. Aqui tem um depoimento da ex-mulher do criminoso, né? Vamos ver aqui se dá pra pegar. O autor desse atentado que acabou morrendo, segundo ela, porque foi pego. Como eu disse e como mostrou o Márcio Falcão nas imagens que ele obteve, 15 segundos para o agente da Polícia Legislativa, da Polícia Judiciária chegar nele. Ela fala, ele queria matar o ministro Alexandre de Moraes. É exclusivo para você na Globo News. O fato em si, ele falava que ia matar gente, ia se matar. Alexandre de Moraes. Sim, mas só o Alexandre de Moraes ou... E quem estivesse perto naquela hora. É. Então ele já tinha esse plano já um tempo atrás, desde a eleição. Foi ganhar a eleição. Ele foi lá... Então, gente, a imagem aqui não está muito boa, mas a ex-mulher dele também está descartando completamente que o cara tinha problemas mentais. O cara se radicalizou com essa intoxicação toda que ele recebeu. O ministro Gilmar Mendes hoje falou, e estava ali na frente dele, o senhor Paulo Gonet. E ele relembrou uma série de situações aqui que o senhor Paulo Gonet, se não tiver atento ao que aconteceu, se estiver atento, ele, no mínimo, deve ter ficado ruborizado, com as bochechas vermelhas ali, porque o ministro Gilmar Mendes o lembrou do que está acontecendo no Brasil, né? Vou acompanhar um trecho aqui. O golpe de Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário, o discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados no governo anterior. Fruto de um sectarismo infértil, o radicalismo político graçou nas eleições de 2018, em uma campanha caracterizada pela ampla utilização das redes sociais para a difusão de ódio, ataques pessoais e fake news. Com o encerramento das eleições e a instalação de um novo governo em 2019, essa estratégia influenciou não apenas a comunicação oficial do Palácio, do Planalto, como também o discurso dos apoiadores, que radicalizaram o debate político mediante criminalização da oposição, desprezo à alteridade e ataques sistemáticos às instituições de controle, que cerraram fileiras contra essas práticas, como a Justiça Eleitoral e a Suprema Corte. Símbolos e feriados nacionais foram sequestrados com objetivos eleitorais, a ponto de, em 2021, a comemoração do 7 de setembro
ter sido utilizada para a realização de ameaças ao tribunal, como lembrou ontem o ministro Luiz Fux, a necessidade de enfrentamento que teve durante a sua presidência, incitando os cidadãos ao descumprimento de decisões judiciais. Não foram raras as manifestações públicas organizadas e fomentadas por apoiadores do ex-presidente da República para questionamento da confiabilidade das urnas eletrônicas e da justiça eleitoral. Um movimento que escalonou progressivamente, conforme as pesquisas de opinião apontavam chances concretas de vitória eleitoral do candidato de oposição. Gente, ele vai relembrando todos os casos, a tentativa de explosão do caminhão de bomba, da invasão na Polícia Federal, do Daniel Silveira ameaçando as instituições. Isso tudo foi colocado pelo ministro Gilmar Mendes. E hoje o ministro Alexandre de Moraes, também numa palestra, ele falou sobre essas coisas todas. Vamos pegar aqui um trecho aqui muito importante, porque ele dá uma visão, né, que está indo para cima. 600 denúncias. O Supremo Tribunal Federal já condenou mais de 250 pessoas pelos crimes mais graves, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, depredação ao patrimônio público. Mais de 250 pessoas já foram condenadas. Outras, mais de 100, foram condenadas pelos crimes mais leves, de organização criminosa para atentar contra a democracia na frente dos quartéis, pedindo intervenção militar. Outras 100 pessoas, e mais de 500 fizeram um acordo de não persecução penal desses crimes mais leves. A Polícia Federal está já em vias de conclusão dos inquéritos das autoridades, dos autores intelectuais. Mas isso não terminou. E ontem é uma demonstração de que só é possível, e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Fundamental essa parte da fala dele e uma informação importante, né? Ele disse, tem essa informação, que a Polícia Federal está concluindo os inquéritos sobre os autores dessas tentativas de golpe aqui no nosso país, né? Segue o ministro. Não existe responsabilidade, não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. Foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Então é necessário que nós todos, Poder Judiciário, Ministério Público, autoridades policiais, as autoridades políticas, o Congresso Nacional, é necessário não só que nós nos unamos na defesa constante da democracia, na responsabilização total de todos aqueles que atentaram contra a democracia, porque a impunidade daqueles que atentaram contra a democracia gera eventos como ontem. A impunidade vai gerar mais agressividade, vai gerar, como a pessoa que se suicidou ontem, a tentativa disse ele, escreveu, de uma revolução. Antes se chamava o pedido de intervenção militar, agora de uma revolução. Então, gente, é isso aí. Quando o ministro Alexandre de Moraes cobra do Ministério Público também posicionamento, ele está provocando a Procuradoria-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. Isso vai ter que andar. Nós vamos continuar aqui no nosso portal todos os dias fazendo essas lembranças e essas cobranças. E amanhã a gente volta com outro Portal do José, que certamente teremos mais informações sobre essa história toda. Fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.